É impossível imaginar o horror de uma pessoa que se encontra em um lugar desconhecido. Quando ele abriu os olhos, descobriu que era um julgamento, e 3 homens adultos estavam terrivelmente descontentes com a heroína à sua frente. Os juízes gritaram que haviam decidido condenar Mint Litnit à prisão perpétua. A garota não percebeu de imediato que era a jovem acusada de assassinato. A heroína havia acabado de acordar nesse corpo, então não teve tempo para entender exatamente onde havia acabado. Enquanto isso, como uma verdadeira prisioneira, já estava sendo levada por lugares sombrios para a prisão. As pessoas ao redor não acreditavam que essa jovem poderia realmente matar tantas pessoas de uma só vez. A heroína nunca poderia imaginar que se tornaria a mais jovem serial killer, e apenas ela sabia que o sangue em suas mãos era na verdade uma mentira, e que ninguém morreria por causa disso. Tudo porque a garota havia lido um romance com exatamente a mesma trama sangrenta em sua vida passada. Por isso, a jovem Mint até acreditou que estava sendo punida por ter lido esse caloroso romance, e agora, pelo resto de seus dias, realmente teria que cumprir sua sentença em um lugar extremamente cruel e perigoso. Litnit tentava se comportar de forma calma e pacífica, para não atrair atenção desnecessária. Prematuramente, foi levada para a prisão de Niflheim, famosa pelo fato de que ninguém jamais conseguiu escapar dela. A fuga era ainda mais complicada pelo fato de que este lugar era uma ilha com apenas uma estrada para a terra. Não mostraram misericórdia para com Mint, então a jogaram bruscamente no centro da cela fria. Os guardas não se preocupavam se essa pequena assassina morreria logo naquele lugar, mas a heroína não podia suportar a injustiça que levou sua personagem a ser cruelmente punida. Mas naquele momento, de acordo com a trama, a dama não tinha saída. Sua própria impotência irritava a garota, que em sua vida passada sempre foi responsável por si mesma, e agora, ela tinha que esperar silenciosamente pela personagem principal, que seria capaz de organizar uma fuga da prisão. Mint podia apenas esperar que conhecer todo o romance a ajudasse a sobreviver ali, mas por algum motivo, Litnit havia chegado à prisão cedo demais, o que não deveria ter acontecido. Isso significava que seu encontro com Helios Caprio só poderia ocorrer após muito tempo. A probabilidade de a garota não sobreviver com um corpo tão frágil era extremamente alta, mas os guardas permaneceram insensíveis à criança que estava presa por assassinato. O medo da morte fazia o coração da heroína disparar porque ela não queria morrer tão rapidamente. Assim, Mint teria que passar por muitas provações antes de alcançar o topo. Não importava quão contra ela estivessem todos os guardas, a heroína não estava disposta a desistir. Litnit estava determinada a sobreviver, apesar de todas as dificuldades que surgissem em seu caminho. 10 anos depois, uma das prisioneiras chamada Kara, Kamon foi levada para a mesma prisão. Ela foi imediatamente informada de que nada seria fácil naquele lugar cruel e severo. O guarda contou à garota de maneira extremamente indelicada sobre como a prisão de Niflheim estava organizada. Kiro ficou curiosa sobre por que havia uma torre alta no centro, mas ninguém lhe deu respostas. Nesse momento, ela notou uma garota com longos cabelos azuis varrendo o pátio do terreno vazio. Essa prisioneira parecia incrivelmente bonita para Kamen, apesar de sua aparência silenciosa. Sim, era nossa heroína que cumpriu sua promessa e conseguiu sobreviver em uma prisão cruel. O guarda não deixou cair a admirar Mint porque ele a tratava como se fosse de classe inferior. Ele disse que na alta torre era possível aumentar a posição ao participar de competições. Isso fez a nova garota perceber, mais uma vez, quão terrível era o lugar em que havia acabado de cair. Litnades notou a garota de cabelo vermelho e foi a primeira a falar com ela por curiosidade. Kamen não esperava que uma prisioneira tão bonita a chamasse tão facilmente, mas acabou que Mint precisava varrer exatamente no lugar onde Kyra estava agora parada. Antes que as garotas tivessem a chance de conversar, 2 prisioneiros ignorantes interromperam sua conversa. A expressão da heroína mudou drasticamente, pois ela odiava quem interferisse em seu trabalho. Esses rapazes haviam acabado de chegar à prisão e estavam felizes em ver que havia garotas entre eles. Nenhum dos guardas estava disposto a intervir na pequena disputa entre os prisioneiros. Então os meninos puderam se mover livremente e até agarraram Mint pelos longos cabelos. Tudo na garota os advertia para manter esses tolos afastados dela. Observadores começaram a se reunir lentamente nas laterais, querendo observar o conflito. Apenas Kyra estava preocupada que ninguém interferisse na briga da prisioneira. Mas após um instante, Kamen percebeu que a dama de cabelo azul não precisava da ajuda de ninguém.
ninguém. Com a ajuda da magia, ela facilmente transformou sua vassoura em uma arma verdadeira e poderosa. Os novos rapazes não imaginavam que enfrentariam um problema tão sério em seu primeiro dia. A heroína sorriu maliciosamente para eles e declarou que era hora de se defender. Em tais momentos, a garota nunca hesitava em usar força, pois era necessário mostrar quem estava no comando. Mas para Kaira, o que ela viu bem diante de seus olhos era incrível. Nunca antes em sua vida, Kemen havia encontrado tal energia mágica forte em uma pessoa. Em apenas alguns momentos, Mint usou magia para transformar a vassoura de modo que ela atacasse os dois rapazes. Os meninos estavam claramente perdidos, pois não sabiam como resistir a um inimigo assim. Em poucos segundos, utilizando a vassoura, a heroína lidou fácil e sem esforço com seus oponentes. Ao mesmo tempo, Litnades fingiu que não estava controlando esse instrumento repentinamente enfurecido. Eventualmente, um dos rapazes decidiu que, já que não conseguiria se aproximar diretamente, precisava fazer isso em segredo. Ele esqueceu seu senso de honra e dignidade, já que o desejo de vingança se mostrou muito mais forte. No entanto, Mint nunca seria afetada por tal ataque estúpido, então ela facilmente reagiu. Litnades jogou o prisioneiro para trás com um movimento poderoso, sem se arrepender de ter lhe causado dano. Mas a garota não pôde relaxar por muito tempo depois disso, porque o diretor da prisão veio correndo apressado ao barulho. Então a heroína teve que justificar suas ações, que ela mesma chamou de autodefesa. A propósito, durante seu tempo na prisão, Mint não apenas conseguiu sobreviver, mas também se tornou uma líder. Tudo isso aconteceu porque ela possuía uma mágica incrível em forma e poder, o que ajudou a garota a se elevar ao topo. Com essa energia, utilizada por mais da metade da humanidade, nada era impossível. A mágica cobria quase todas as áreas da vida, começando pela compactação da forma física e terminando com a habilidade insidiosa de influenciar as mentes dos outros, subordinando-os à sua vontade. Portanto, quando a poderosa magia despertou dentro de nossa heroína, nada a impediu de se tornar uma líder. No entanto, até mesmo uma pessoa tão importante tinha que ouvir o diretor dizer o quão mau ele era. Ralph Garmon gostava de Mint, mas não podia fechar os olhos para as perturbações na ordem pública. Além disso, Litnades continuava brincando sobre vários tópicos, em vez de ter uma conversa séria. Tudo isso apenas irritava ainda mais o velho, que já estava à flor da pele devido aos recentes eventos barulhentos na torre. A heroína não escondia a loucura que foi forçada a adquirir dentro das paredes daquele lugar. Afinal, ela chegou aqui em uma idade tão jovem que não se podia falar de uma psique normal. A situação piorava pelo fato de que a garota teve que eliminar muitas pessoas com suas próprias mãos durante os testes. Assim, nos últimos anos de sua vida, a heroína mal manteve sua humanidade, lembrando do passado. Em outro mundo, ninguém sabia que, na realidade, Mint Litnades estava há muito à beira da verdadeira loucura. Portanto, a garota não queria perder tempo com conversas vazias com o diretor. O velho suspirou fundo, embora o prisioneiro tivesse adivinhado corretamente que ele tinha negócios importantes com ela. Assim que a heroína ouviu que ele estava lhe oferecendo uma saída da prisão, seu rosto mudou dramaticamente. O diretor prometeu que poderia registrar que Mint Litnades havia morrido durante os testes da torre. Era uma oportunidade incrivelmente ilusória, mas a dama não pôde rejeitá-la tão facilmente. A garota não esperava que em breve teria que vigiar um novo prisioneiro que acabaria na cadeia, mas Ralph precisava desse homem, não apenas para sobreviver, mas também para se tornar o líder daquela prisão. Mesmo com toda a força da heroína, era difícil para ela garantir algo assim em um lugar tão instável. Mas Mint gostou do acordo, pois de outra forma não conseguiria sair de lá. A garota insistiu que selassem seu acordo com mágica, pois isso seria uma garantia inabalável. Ralph não tinha nada a esconder, então apertou a mão da prisioneira sempre suspeita com um coração leve. Agora, uma nova era começava para Litnades, que entrava nela com um sorriso alegre em seu rosto astuto. No entanto, até mesmo a heroína não podia imaginar que teria que desempenhar o papel de um rapaz para cumprir sua difícil missão. Alguns dias antes, a mando do diretor, ela reuniu todas as suas coisas da cela onde havia vivido por tanto tempo. Mas Mint não ficou triste em partir, pois a possibilidade de liberdade brilhava diante de seus olhos no futuro, junto com seus próximos subordinados. Eles não estavam muito felizes com a notícia de que seu líder estava partindo de repente. Então Ramona e Daryl começaram a brigar entre si pela atenção de Mint, o que Mint achou estúpido. A menina de cabelo rosa tinha uma paixão por provocar, então ela mostrou todas as suas habilidades.
A heroína sentiu pena de Era, que havia se encontrado recentemente no momento de sua demissão. Isso se devia ao fato de que, mesmo sob o governo relativamente brando de Mint, nem todos os novatos aguentavam sequer uma semana. Litinides aconselhou Kamen a encontrar pessoas para fazer todo o trabalho para ela o mais rápido possível. Só depois disso a garota se despediu de seus subordinados, esperando que tudo ficasse bem com eles sem ela. A heroína foi forçada a dizer a todos que estava sendo enviada para a execução, porque era impossível falar sobre a missão que tinha que realizar. Este trabalho era em completa sigilo. Então a garota não tinha a intenção de revelar seus segredos, mas a própria senhora não estava empolgada com o fato de que tinha que desempenhar o papel de um cara chamado Garrett, em vez de si mesma. A heroína pensou que, ao falarem sobre uma pessoa, se referiam a outra garota, e não a um homem. Então Mint ficou bastante surpreendida ao ouvir que iria para as celas masculinas do lado oeste. O velho não viu problema em Litinite ter que ocultar sua verdadeira identidade, embora a louca heroína tenha insinuado ao diretor que não possuía objetos de homem. Essa inocente piada irritou Ralph, pois ele havia sugerido que a garota disfarçasse desde o começo. O velho conseguiu pensar em um plano até o último detalhe, no qual o prisioneiro mais forte deveria participar. Por isso, ele deu a Mint um artefato na forma de uma pulseira, que a transformou completamente em um cara. Verdade que Litinides ainda se sentia estranha ao ver seu novo reflexo no espelho, mas não podia deixar de concordar que aquele artefato era uma coisa muito boa. Agora sua aparência estava radicalmente diferente de antes e parecia muito medíocre. Mas o que mais agradou a heroína foi que ela teria que interpretar o papel de um guarda. A garota até recebeu um uniforme especial, o que só melhorou seu humor caótico. Graças ao seu novo status, Mint não precisaria ficar em uma cela na mesma posição daquela pessoa. Assim, o recém-empossado Garrett estava totalmente preparado para sua missão, da qual não tinha medo. Litinides se esforçou ao máximo e leu vários livros grossos sobre como ser um guarda, na prisão de Niflheim. A única coisa que a preocupava era que um novo líder logo apareceria na torre, e a heroína teria que ajudar o desconhecido a subir ao topo, deslocando o chefe. A garota tentou se comportar discretamente para que um conhecido casual não pudesse reconhecê-la. Garrett não deveria deixar transparecer que conhecia alguém naquele maldito lugar. Aconteceu que nem tudo funcionou para os guardas, porque por algum motivo, Sir Stephen não apareceu para o turno, mas isso não importou nem um pouco para a heroína, que continuou interpretando seu papel com contenção. Ela ainda estremeceu ao pensar sobre sua chegada a esse lugar há cerca de 10 anos. Durante todo esse tempo, Mint esperou obedientemente que o herói desta história aparecesse na prisão, mas a descrição de suas ações era tão superficial na trama que a mulher pouco sabia. Portanto, teve que sair sozinha, protegendo a pessoa que lhe foi designada. A jornada até esse cara não levou muito tempo, embora os corredores de Niflheim continuassem confusos. A garota estava ansiosa para conhecer seu protegido, por quem seria responsável. Ele era bastante bonito e jovem, mesmo apesar de seu rosto estar levemente machucado pelos guardas. Mas não foi isso que surpreendeu Mint, fazendo-a encarar silenciosamente o rapaz que era completamente desconhecido para ela. O prisioneiro olhou de volta desafiadoramente, sem a intenção de mostrar seu estado deprimido. O ponto todo era que esse homem era o herói do romance em que Litinite se encontrava. Ele era o filho de um duque chamado Hélios Caprio, que havia terminado injustamente naquele lugar sombrio. Segundo a história, esse cara era o filho bem-sucedido de um duque famoso em todo o império, mas seu próprio pai o acusou de crimes e o trancafiou na prisão mais severa. Como resultado, Hélios tornou-se a primeira pessoa a escapar dela no futuro. Em seu caminho de volta para casa, ele encontrou uma linda garota que curou todas as suas feridas causadas por seu pai. Assim, Caprio derrubou facilmente o duque e tomou seu lugar, casando-se com sua amada. A heroína teve que escolher qual linha de enredo seguiria para sair, mas Mint não podia contar com outras pessoas. Então escolheu o caminho que o diretor pretendia, colocar a coroa na cabeça de Hélios e depois fugir com ele. Primeiro, a garota precisava domar essa besta má e feroz que estava insatisfeita com tudo. A dama releu o guia de comunicação, então começou elogiando a aparência do rapaz. Nenhum dos verdadeiros rapazes entendeu por que Garrett de repente começou a falar sobre tais coisas. Hélios ficou tão furioso em um instante que começou a gritar com seu guarda. Apenas o senhor ao lado da dama lhe insinuou o que exatamente estava acontecendo. Caso contrário, ela realmente não entenderia. Ninguém na companhia masculina geralmente se comunicava dessa maneira, então as palavras de Garrett confusaram a todos. A heroína só percebeu seu erro agora, pois falou tão calidamente em seu próprio nome.
Mas Mint não tinha intenção de se corrigir e continuou a empurrar sua linha sobre a beleza do prisioneiro. Sua resposta foi um grito ainda mais insatisfeito de Caprio, que não ficou encantado com os elogios. Toda a situação foi salva pela aparição inesperada do comandante Steven, que estava um pouco atrasado. Esse cara percebeu imediatamente que Garrett estava usando a tática de zombar dos prisioneiros. Embora, na realidade, Mint não tivesse nada desse tipo em seus planos, pois estava apenas tentando fazer amizade. Estava nos interesses da garota confirmar que ela invejava Helios apenas para não parecer estranha por mais tempo. O próprio prisioneiro estava pronto para fazer qualquer coisa apenas para mudar um mentor tão terrível. Na prisão, Garrett afirmou entusiasticamente que todas as suas declarações eram devido ao seu complexo de inferioridade. Steven levou um momento para perceber que o novo guarda estava apenas brincando com sua piada anterior, mas Helios mais uma vez pediu para que seu cuidador fosse urgentemente substituído. A heroína, nessa situação, foi salva apenas por fingir que queria ser promovida, apenas por precaução. Ela continuou a sorrir de forma estúpida, apoiando qualquer palavra que seu chefe dissesse. Stephen estava satisfeito com o trabalho de Garrett, que foi designado para o novo prisioneiro. Ele imediatamente avisou que aquele homem era perigoso porque havia exterminado uma vila inteira com suas próprias mãos. Somente Mint sabia que Caprio, na verdade, não era perigoso, mas antes de se tornar amiga desse homem sério, ela ainda tinha muito a enfrentar. A própria Mint não estava empolgada com a cela na qual Helios foi forçado a viver por algum tempo. Por isso, ela imediatamente lhe contou sobre a oportunidade de ascender participando dos testes da torre. Durante todo esse tempo, Litnades no corpo de um homem estava prestes a apoiar o filho de um famoso duque, mas Caprio estava hostil em relação ao segurança que já lhe fizera elogios suspeitos. Garrett prometeu que definitivamente protegeria o prisioneiro para que nada de mal lhe acontecesse. E para começar, a heroína desapertou as algemas nos pulsos do rapaz, uma vez que não eram necessárias. A garota não tinha dúvidas de que poderia elevar aquele homem ao topo, mas Helios não acreditava que uma guarda tão frágil fosse capaz de fazer algo por ele. Em vez de responder, Mint atingiu Caprio com magia de forma brusca, mas ele desviou no último momento. Litnidos ficou apenas satisfeita com sua boa reação, mas essa não foi toda a sua demonstração. O filho do duque ficou hesitante enquanto a guarda exigia o golpe. No final, o prisioneiro reuniu suas forças, mas não adicionou nenhuma magia às suas ações. Por causa disso, a heroína parou o poderoso punho do rapaz apenas com as pontas dos dedos. A garota nem precisou se esforçar para derrotar aquele homem alto e forte. Com um único movimento, Mint derrubou facilmente o grande sujeito, que nem percebeu o que havia acontecido. Helios estava surpreso por ter sido derrotado tão rapidamente por uma guarda sem graça. Garrett lembrou calmamente ao prisioneiro que a magia precisava ser aplicada em todos os ataques. Nesse ponto, a guarda aconselhou o homem sob sua responsabilidade a atingi-la nos olhos, pois estes ofereciam pouca proteção. Antes, Caprio nunca pensou que a pessoa designada para ele realmente o ensinaria tudo. Em resposta, Mint disse com um sorriso que só dava essas lições para os homens mais bonitos do mundo. A heroína nunca se cansava de aproveitar a reação envergonhada de Helios nesses momentos. Por isso ela se permitiu zombar do herói, embora planejasse ensiná-lo bem. Então Litnitz lembrou que a torre de testes deveria abrir no dia seguinte. Então Helios tinha uma escolha a fazer: participar da competição agora ou em uma semana. Era do interesse de Mint que o rapaz fosse amanhã, mas ela não poderia forçá-lo. No entanto, Caprio não desapontou a heroína, pois concordou ousadamente em ir aos testes na torre. Esse homem deu a Lisette esperança de que ela realmente poderia sair da prisão com ele. Na manhã seguinte, mesmo antes dos testes na torre, a heroína teve uma pequena surpresa. Tudo porque Helios acabou sendo muito mais temperamental do que ela inicialmente pensara. Mint não tinha planos de manter seu protegido em perfeita ordem, então não interferiu. O próprio rapaz se envolveu desesperadamente em brigas com qualquer prisioneiro que dissesse algo contra ele. No entanto, Litnides ainda teve que intervir para acalmar o enfurecido Caprio. Ao ver Garrett, Helios ficou indignado por não ter sido protegido dos ataques de outros prisioneiros. Apenas o guarda disse que seu protegido não tinha morrido, então tudo estava bem. Na verdade, essas confraternizações entre rapazes eram normais, então ninguém se surpreendeu. Mas havia situações que poderiam ter causado danos sérios. Mint acenou com a mão e criou um escudo mágico a tempo, sentindo a aproximação de um golpe traiçoeiro. Litnides fez seu trabalho bem e não interferiu desnecessariamente. Pela primeira vez em sua vida, Caprio viu magia sendo usada para defesa em vez de ataque. É verdade que, como a heroína foi forçada a esconder sua força, ela acabou com um escudo fraco, mas isso foi suficiente para fazer com que os outros prisioneiros os olhassem com inveja. Caprio não ficou
ficou nem um pouco tocado por essa bondade inesperada, pois trouxe ainda mais problemas. Mas Litinides teimosamente não percebeu isso, acreditando que estava fazendo tudo certo para a proteção. Mesmo Stephen não conseguiu convencer a garota, embora os guardas não devessem defender os prisioneiros. Na verdade, ele não veio para dar aulas ao novo rapaz, mas para falar sobre a torre. Em 1 minuto, todos que quiseram foram enviados para o primeiro teste da estrutura da prisão. Helios agiu com cautela e corretamente, esperando um golpe de qualquer lado após defender. Mas Mint estava absenta, pensando no que a torre realmente era, algo que ela não conseguia entender. Ela percorreu todo o caminho, alcançando o topo, embora essa não fosse uma tarefa fácil. Cada teste era mais um desafio de sobrevivência para qualquer prisioneiro na prisão, e o tema do primeiro ao dezento andar era insetos, que não eram nada comuns. Litinides levou um momento para perceber que Helios estava fazendo perguntas, querendo repetir o truque com o escudo. O menino observava cuidadosamente as manifestações de magia, embora ainda não pudesse repeti-las. Caprio não pensava em sobreviver, porque era descuidado demais em relação aos testes. Então Garrett o lembrou de que a tarefa do rapaz seria completar a missão a qualquer custo. O mesmo se aplicava aos outros prisioneiros, que não sabiam o que os aguardava naquele lugar. Mint estava preocupada com como o herói lidaria com a tarefa que lhe foi dada pela primeira vez, então decidiu dar ao rapaz um pequeno conselho que poderia salvar sua vida. Helios ouviu atentamente sua mentora, embora não entendesse o significado de todas aquelas palavras. De repente, ele agarrou o guarda pelo braço, exigindo uma recompensa se conseguisse sobreviver. Mint não perdeu a compostura nesse momento e prometeu ensinar Caprio a criar um escudo. Enquanto isso, os testes no campo de provas na torre estavam prontos para começar para todos. Litinides se sentiu desconfortável assistindo aos testes do lado de fora, depois que os completou, mas não podia mostrar que sabia mais do que era típico de um guarda comum. Então, um dos principais comandantes, chamado Kane Dunst, que havia servido na prisão por muito tempo, se aproximou dela. Mas esse homem estava longe de ser tão gentil quanto tentava parecer. O recém-chegado, Mint, o ouviu calmamente e chamou o comandante sem se dirigir a ele com respeito. Isso era exatamente o que Dunst estava esperando, pois ele ia ensinar uma lição ao jovem guarda de segurança por isso. No entanto, assim que o velho atingiu Garrett na perna, tudo não saiu conforme seu plano. Mint, acidentalmente por hábito, se protegeu com magia, o que machucou Kane. O comandante, pego de surpresa, até esqueceu que era apenas um guarda de segurança em pé à sua frente. Foi assim que a heroína rapidamente se livrou da atenção do idoso que tentava pegá-la. Imediatamente depois disso, ela voltou a seu posto de observação porque Helios estava passando por um teste. Ele estava bem porque esse homem era o herói da história original. É verdade que mesmo um cara tão forte conseguiu se cansar devido ao fluxo incessante de ratos. Essas criaturas se precipitaram sobre os prisioneiros com uma velocidade incrível, infligindo ferimentos com suas mordidas. Inicialmente, Caprio não tinha medo do fluxo de ratos, pois já havia visto muitos deles em sua vida. Era vantajoso para ele que neste teste eles podiam escolher qualquer arma que quisessem, mas havia tantos ratos que nem todos os prisioneiros conseguiam lidar com eles. Como se estivessem infectados pela raiva, eles se lançavam em rondas sobre as pobres pessoas que passavam pela torre. Helios conseguiu repelir todos os ataques dos ratos, em parte graças aos conselhos de seu mentor. Restavam apenas 5 pessoas ao seu lado, cada uma delas respirando com dificuldade devido ao cansaço. Eles já tinham descoberto o padrão pelo qual os ratos atacavam em intervalos regulares, mas até mesmo Caprio carecia do breve descanso que os ratos relutantemente lhes concediam. O rapaz compreendeu perfeitamente que nesse ritmo não duraria muito tempo na arena, enquanto Mint continuava a observá-lo silenciosamente da janela superior. Helios escolheu a lança como sua arma, apenas porque o guarda o aconselhou a cuidar de suas pernas. De alguma forma, Garrett sabia sobre o teste que aguardava seu subordinado nesta rodada, então Helios olhou audaciosamente para o guarda e pediu mais um conselho. Com um sorriso, a heroína lembrou seu subordinado que ele deveria se dirigir a ela educadamente. Nenhuma das pessoas ao redor conseguia entender por que o garoto de cabelo claro estava olhando para algum lugar acima. Apesar de todas as suas travessuras, Mint ainda deu a Helios mais algumas dicas, e naquele exato momento, os ratos começaram seu ataque novamente. Caprio não teve tempo de pensar. Ele se preparou instantaneamente para a batalha, embora as palavras do guarda continuassem a ressoar em sua cabeça. O filho do Duque direcionou toda a sua atenção para perceber o que Garrett sussurrava para ele, e os ratos continuavam a avançar rapidamente em direção às pessoas, querendo devorá-las com seu enorme número. Eles não tinham um líder, mas essas criaturas não precisavam de um plano de ação claro. De repente, Helios notou algo redondo perto da borda da torre, que era do que Litinides havia falado com ele.
Apesar das objeções do prisioneiro, o garoto se lançou corajosamente para aquele lugar sozinho. Ele deu um bom golpe antes de atingir o ponto que de alguma forma o incomodava, enquanto Caprio tentava adicionar pelo menos um pouco de magia à sua arma afiada. Como resultado, a lança acertou o alvo exatamente, mesmo que o filho do Duque não soubesse de nada. Os ratos saltaram para trás com altos gritos do prisioneiro que os atacava com magia. Mesmo Hélios não esperava que conseguisse usar uma habilidade tão difícil, mas, como resultado, sua lança brilhou, confirmando que agora estava preenchida com magia. Desta vez, Caprio se sentiu muito mais confiante na luta porque tinha a vantagem, mas ainda assim, o garoto entendeu que nesse ritmo não conseguiria durar muito naquela arena maluca. Sua lança imbuída de magia estava gradualmente se desgastando, e não havia como parar essa deterioração. Os ratos continuavam saindo pela janela da torre, sem a menor intenção de parar, enquanto apenas Hélios teve coragem de correr em direção a eles, enquanto todos os outros se protegiam. Os ratos saudaram a aproximação do garoto com chiados de protesto, não querendo abrir mão de seu território tão facilmente. Imagine a surpresa de Caprio quando, no final da arena, ele viu uma pequena ponte para ratos. Durante todo esse tempo, parecia-lhe que multidões de animais estavam correndo diretamente para fora da parede, e não havia como detê-los. Mas agora estava claro que, se essas pontes fossem destruídas, os ratos não incomodariam mais os prisioneiros uivantes. Só agora o filho do Duque entendeu o que todas aquelas dicas estranhas de seu guardião significavam. Com um movimento poderoso, ele destruiu as pontes para que os ratos não pudessem mais alcançar ninguém. Imediatamente depois disso, a arena notificou os prisioneiros de que seu teste havia sido concluído com sucesso. Isso se mostrou muito oportuno, pois as pessoas restantes mal conseguiam lutar contra os ratos. Hélios foi o único que adivinhou a natureza do teste, mas ninguém lhe agradeceu por isso. Apenas Mint, disfarçada de guardião, aplaudiu alegremente seu protegida por ter sobrevivido ao jogo maluco da torre. A garota não ficou nem um pouco constrangida com o quão estranha sua apoiadora parecia do lado de fora. Na verdade, para passar de nível, bastava carregar a arma com pelo menos uma gota de sua magia. Mas Litinides havia lido que era importante elogiar seus jogadores, então ela incentivou Caprio ao seu próprio estilo. Ela não prestou atenção ao fato de que o garoto não estava encantado com tal exibição de elogios a seu respeito. Foi apenas quando outro guardião sugeriu a Garrett que era hora de parar que a heroína parou de aplaudir. Agora, o novo integrante teve que pessoalmente enviar todos os prisioneiros para suas células individuais. Mint nem percebeu que Kane agora planejava se vingar dela um pouco mais tarde por sua humilhação. Dunst nunca havia sido derrotado antes, então não estava disposto a deixar isso barato. A garota sentiu brevemente um olhar cheio de ódio fixado nela, mas agora precisava lembrar o insolente Hélios de que ele deveria chamá-la apenas pelo primeiro nome. Ela deu um leve chute em seu protegido, mas esse golpe foi suficiente, já que a dama investiu magia, fazendo com que Caprio se curvasse, sofrendo de dor intensa em sua perna levemente machucada. O cara não esperava que imediatamente depois disso, Garrett começaria a acariciar sua cabeça. O ponto todo era que Mint decidiu que agora era o momento certo para elogios. Ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de notar que o cabelo de Hélios era incrivelmente macio para um rapaz. No final das contas, Caprio não suportou tal humilhação e empurrou o persistente segurança para longe de si. Litinides percebeu que ele estava tão fraco agora que não representava nenhuma ameaça para ela, mas o filho do Duque estava ansioso para aprender a magia sobre a qual Garrett havia prometido lhe contar. A heroína não se recusou a treinar seu pupilo uma vez que isso estava também em seus planos. Ela disse com um sorriso que contaria com o prisioneiro inteligente no futuro, e ninguém, exceto o diretor, sabia quem o novo segurança Garrett realmente era. Na manhã seguinte, a heroína começou a ensinar a Hélios todas as habilidades mágicas. O rapaz teimosamente se recusava a se dirigir ao segurança com respeito. Apesar da boa comunicação, ele lhe lembrava que só queria aprender a criar um escudo para se proteger. O que mais irritava Caprio era que Garrett ainda falava com ele sobre fundamentos teóricos. Parecia-lhe que seria muito mais fácil mostrar imediatamente como realizar certos truques, mas a mais experiente Mint tinha sua própria opinião. Sobre isso, então ela atormentou o prisioneiro. Ela lembrou-o de que a magia estava presente no ar de seu mundo de forma constante. Durante esse tempo, Hélios claramente conseguiu se lembrar de que existiam 5 tipos de magia. Esses incluíam forma física, elementos da natureza, materiais e razão.
O quinto tipo, que Garrett chamava de misto, gerava mais perguntas para Caprio. No entanto, Litinides não queria falar sobre esse tipo em mais detalhes por enquanto. Como ela o estava ensinando, teimosamente não percebeu que, devido à sua omissão, Helios começou a se comportar com cautela. A tarefa da garota era apenas ensinar e não entender as vívidas emoções do menino. Mint estava animada por poder ensinar o prisioneiro através da dor e do sofrimento, mas o filho do Duque não entendia por que a vida o havia recompensado com uma professora tão rígida. A heroína aconselhou Helios a se concentrar adequadamente na energia dentro dele. Tudo isso porque ela estava prestes a demonstrar pessoalmente todos os 5 tipos de magia para ele. Caprio entrou em pânico, não esperava que o treinamento começasse tão rapidamente, mas Mint já havia iniciado uma ofensiva, planejando usar apenas uma mão para lutar. Ela encheu seu punho com o primeiro tipo, pretendendo descobrir na prática qual era mais próximo de Caprio. O golpe fez a fumaça voar em todas as direções porque a garota usou força demais, mas ela foi capaz de explicar claramente o que significa o uso da magia física. Parecia que Helios mal conseguia suportar tal poder, embora Mint fizesse o seu melhor para se controlar. No entanto, Litinides notou que no último momento o rapaz conseguiu bloquear seu golpe. Isso teve um forte impacto sobre o filho do Duque, cujas habilidades não eram muito elevadas. Ele entendia perfeitamente que se não tivesse colocado um bloqueio, teria sido lançado para trás em alta velocidade, mas não havia uma gota de compaixão. Em relação ao seu subordinado, era visível no rosto de Garrett. Ela não lhe deu tempo para descansar, pois o próximo tipo de energia mágica estava esperando por Caprio. A heroína apreciava abertamente o que estava acontecendo, já que ela adorava ensinar dessa forma. Ela concentrou a energia em sua mão e conseguiu reproduzir fogo verdadeiro. Com a ajuda dessa magia, era possível criar qualquer elemento que existisse na Terra. Após isso, Mint imediatamente atacou Helios, que não conseguiu desviar do golpe. Garrett então contou a Helios sobre o tipo material que poderia criar objetos em um instante. Ela puxou uma arma do nada e apontou-a audaciosamente para Caprio. Exausto por tal treinamento, o filho do Duque caiu no chão sem forças e não conseguiu se levantar. Com um sorriso, Mint anunciou que encerrariam o treinamento por hoje devido à sua complexidade. Mal respirando, Helios ainda se lembrava de que havia ainda 2 tipos inteiros de magia inexplorados, mas a garota estava certa de que nesse estágio, o rapaz não conseguiria bloquear o mentalista. Somente no final do treinamento, Litinides admitiu que ela era aquele tipo misto. Ela tinha mentido apenas sobre conseguir usar cada tipo em quantidades muito pequenas. Na verdade, a heroína conseguia alternar livremente entre as energias mágicas, mas era cedo demais para o cansado Helios saber de tais detalhes sobre sua professora. Na forma de Garrett, Mint novamente confortou Caprio, acariciando sua cabeça. No final do treino, Caprio não ousou desta vez rejeitar o consolo do guarda, que o envergonhava com seu comportamento. Tudo isso porque Garrett tinha um sorriso doce ao tentar ajudar o prisioneiro que lhe fora designado. O filho do Duque continuava se perguntando quem realmente era seu guarda, mas naquele momento, Litinides mudou de assunto para qual tipo de magia era mais fácil para o rapaz bloquear. Caprio pensou seriamente nessa questão, analisando todos os golpes que recebeu hoje. Ele percebeu que sentiu menos dor quando a arma atingiu seu corpo. Quando Garrett informou que esse era o tipo mágico de Helios, ele ficou surpreso. Agora ficou claro que o filho do Duque tinha a habilidade de realizar magia material, mas o próprio rapaz não estava contente com os golpes que teve que passar para entender isso. O pior para Caprio era que ele concordava parcialmente com a lógica de sua mentora. Mint estava tão pouco acostumada a se comunicar com pessoas normais que não conseguia entender os sentimentos do garoto. Então, de repente, ele riu e admitiu que Garrett era a coisa mais louca que ele já tinha visto em sua vida. Em resposta, Litinides não conseguiu pensar em nada melhor do que mais uma vez elogiar Caprio por seus esforços. Ela estava satisfeita que o garoto estava progredindo, apesar da pequena quantidade de treinamento. Mas Helios não conseguia encontrar uma resposta para a pergunta de por que Garrett estava ajudando-o na torre. No entanto, a ternura que recebeu do guarda se tornou mais próxima e querida para ele. Assim, gradualmente, o rapaz parou de reclamar tanto do estranho em uniforme. Quanto ao que estava acontecendo nos andares superiores, Ramona estava francamente entediada. Sem Litinides, ela lidava com prisioneiros difíceis com facilidade porque estava bem treinada.
Esta é uma das razões pelas quais a garota não conseguia encontrar algo para fazer enquanto esperava o líder voltar. Todos os prisioneiros inteligentes olharam para essa senhora com horror, entendendo perfeitamente a diferença de força entre eles. Para o crédito de Ramona, ela não incomodava as pessoas que não a atacavam primeiro. Todos os seus pensamentos estavam ocupados com memórias de Mint, que supostamente havia sido condenada à pena de morte. Mas, na verdade, tudo estava bem com a heroína e ela estava treinando o jovem Helios. O rapaz não estava mais entusiasmado com as ideias malucas da guarda, que agora lhe dizia para pular na fossa com um sorriso no rosto. Litinides declarou que não esperaria muito e empurraria seu protegido para baixo ela mesma. Mas os espinhos afiados na fossa aberta não davam a ninguém uma sensação de segurança. Em 2 meses de treinamento, Caprio conseguiu fazer progressos significativos no uso de suas habilidades. Enquanto isso, Sir Stephen estava preocupado que Garrett estivesse recebendo cada vez mais tarefas relacionadas a Helios. A própria heroína entendia perfeitamente por que o diretor agia dessa forma, mas não conseguia explicar nada. Ela sentia que sua vida social estava em perfeita ordem porque tudo estava dando certo tão facilmente. A garota nem percebeu que Kane estava insatisfeito com o chá, que estava muito quente para ele. Ele ficou ainda mais irritado quando ela queimou os documentos, em vez de colocá-los no arquivo. Litinides conseguiu causar problemas para os seguranças, pois não deixava ninguém entrar no armazém durante o seu turno. A heroína não compreendeu que com todas as suas ações, ela estava apenas piorando sua situação na sociedade. Assim, ela treinou Helios tranquilamente para que ele pudesse se defender na arena. O filho do Duque estava justamente indignado com os métodos que sua guarda pessoal lhe apresentava. No entanto, Mint tinha certeza de que apenas em uma situação extrema seus poderes se manifestariam plenamente. O filho do Duque não poderia argumentar que era melhor do que cair durante o teste na torre. A heroína aconselhou o rapaz a pensar sobre o que poderia tê-lo salvado durante essa queda, após a qual, sem mais delongas, ela empurrou Helios para a borda, mesmo sem que ele estivesse completamente preparado para isso. Assim, quando o rapaz começou a cair, ele soltou um grito alto e penetrante por ajuda. Em resposta, Litinides, como de costume, apenas sorriu, já que ela tinha tudo sob controle desde o início. Literalmente um momento depois, a garota percebeu feliz que sua teoria sobre a situação extrema havia funcionado. Durante sua queda, Caprio, sem saber, criou uma enorme teia que o protegia de todos os espinhos. Ao mesmo tempo, ele mesmo mal conseguia respirar normalmente de medo, pois poderia muito bem ter morrido, mas a heroína não via nenhum problema com isso, pois no final, o rapaz não sentiu dor alguma. O filho do Duque ainda se recusava a acreditar que a teoria da guarda havia funcionado com sucesso, mas para Garrett, já era claro há muito tempo que não havia uma gota de bom senso neste mundo prisional. O prisioneiro ainda tinha muito a aprender com seu mentor antes de poder se reerguer. De repente, durante a conversa deles, a heroína notou um olhar penetrante e hostil fixo sobre ela. Ela se virou na direção dele, mas como esperado, não viu ninguém suspeito por perto. Apenas as barras na parede, atrás das quais nada podia ser visto, provocavam aquelas desagradáveis sensações de estar sendo observada. Mint não fez nada, decidindo confiar na sorte e no fluxo da vida. Na manhã seguinte, observadores misteriosos com sorrisos em seus rostos tornaram sua presença conhecida. Helios não esperava que os outros prisioneiros se interessassem tanto por sua pessoa humilde. Ficou imediatamente claro que esses caras conseguiram subir muitos mais andares do que Caprio, que havia sido encarcerado recentemente. Mint achou isso suspeito e olhou ao redor, notando a figura de Dunst. Como a garota pensava, o velho não agiu por conta própria, mas contratou os prisioneiros mais fortes. Enquanto isso, os garotos já estavam importunando Caprio, embora ele tentasse não conversar com nenhum deles. De fora, parecia que o estranho estava realmente sorrindo docemente para um dos prisioneiros mais jovens, mas o filho do Duque se sentiu inquieto apenas com seu olhar, pois não prometia nada bom. Além disso, Helios de repente sentiu que não podia mover um único centímetro de seu corpo. Parecia que aquele desconhecido estava deliberadamente influenciando o jovem prisioneiro de alguma forma, mas naquele exato momento, Garrett gentilmente segurou a mão de Caprio e começou a falar distraidamente sobre o jantar. Helios ficou surpreso ao perceber que a estranha força imediatamente deixou de afetá-lo, como se nunca tivesse existido. O cara sorridente teve que observar em silêncio enquanto o guarda levava sua vítima escolhida. Ele nunca tinha encontrado aquele cara dos olhos verdes antes, então não percebera quão forte ele era. A heroína fez o possível para levar Caprio à sala de jantar o mais rápido possível, mas acabou chegando um pouco atrasada. O prisioneiro atrevido não conseguia aceitar que uma iguaria tão saborosa tinha sido retirada dele. No corpo de
Garrett! Mint lembrou-lhe com arrogância que ninguém tinha permissão para atacar os guardas, mas o estranho já não se importava mais porque queria vingança pela recente humilhação. Era evidente nos olhos da garota como ela se sentia em relação a tal decisão estúpida. Em um momento, o prisioneiro sentiu que não podia mais se mover do lugar. Muito tarde, o insolente percebeu que o guarda à sua frente também havia usado magia telecinética, e era tão forte que o cara só conseguia mover os olhos. Nessa situação, Litinidas também deu uma lição a Helios, que estava de lado e muito confuso com o que estava acontecendo. O filho do Duque não entendia de onde seu professor tirara tanta força ao falar do oposto. O cara atrevido já havia percebido que em breve receberia um merecido golpe do guarda-forte, mas Mint não tinha a intenção de ter pena dele, porque aquela prisão tinha regras completamente diferentes. Ela usou apenas uma fração de sua força durante o golpe, mas mesmo isso foi mais do que suficiente para o pobre prisioneiro. O coitado acabou caindo no chão e batendo a cabeça com bastante força no solo frio. Litinidas pairava sobre ele impiedosamente, recusando-se a deixar que ele se movesse mesmo por um momento. Ela queria prejudicar aquele tolo. Mas então alguém atirou uma faca nela bem da multidão. Caprio percebeu isso tarde demais, então não pôde fazer nada para ajudar a segurança que se levantou por ele. Mint teve sorte, e a faca apenas tocou levemente sua bochecha antes de cair com um estrondo no chão de pedra. Naturalmente, todos os prisioneiros começaram a negar seu envolvimento nessa questão. Devido à força de Garrett, a garota limpou cuidadosamente o sangue do rosto para não manchar seu uniforme, o que poderia trazer problemas para ela. O filho do Duque tentou intervir na batalha da professora, mas a heroína insana não podia mais ser detida. Ela estalou os dedos e fez aparecer um flash mágico de luz, junto com a invocação de sua arma. Helios teve que assistir da arquibancada, maravilhado, enquanto Garrett atacava habilidosamente os prisioneiros. Era a mesma vassoura que Lich Andy usara uma vez para limpar e manter um olho em todos. A garota aperfeiçoou suas habilidades mágicas de tal forma que não precisava nem mesmo segurar a arma nas mãos. A assistência do cara já espancado tremia de horror, mas não conseguiu se defender de uma vassoura comum. Como resultado, em apenas alguns segundos, esse simples item de limpeza lidou com todos os inimigos da garota. Os prisioneiros estavam tão maltratados que nem pensaram em se levantar após essa curta luta. Mint até conseguiu dizer a Helios que tipo de arma usou contra os prisioneiros insolentes. A moça tinha acesso à forma final da magia material, onde os objetos se protegiam. Naquele momento, Caprio ficou contente que Garrett só pudesse usar uma pequena parte de sua magia. Ele não fazia ideia de que, na verdade, no corpo da guarda, havia uma garota cujos poderes estavam ocultos. O próprio Garrett sorriu alegremente porque lidou facilmente com todos os seus oponentes com a ajuda de uma vassoura, mas Helios estava preocupado com a bochecha da professora, que estava ferida por causa de sua culpa, pois os meninos precisavam dele. A heroína admitiu que não. Sentia dor, então Caprio não precisava se preocupar com ela. Apenas o filho do Duque declarou que não podia deixar de se preocupar com a condição de sua professora. Mint mal conseguia conter sua surpresa ao ver que o rapaz se dirigia a ela tão respeitosamente pela primeira vez. Na verdade, ela poderia facilmente ter evitado o corte, então decidiu fazer isso na próxima vez. Aquela noite, à luz da lareira, Litnadi não conseguiu dormir porque o diretor a chamou urgentemente para seu escritório. O velho mal conseguia conter sua raiva, mas ainda assim batia os punhos na mesa por causa do comportamento da garota disfarçada. Ele estava chocado que Mint permitiu-se espancar até mesmo os prisioneiros insolentes, mas de alto escalão. A garota não se sentia culpada porque tentou fazer tudo como estava escrito no livro de regras, mas isso apenas fez o velho gritar mais alto, uma vez que as litanias careciam de tato humano. No entanto, a ex-prisioneira não sentia uma gota de culpa porque nem mesmo sabia o que esse sentimento era. Assim, Ralph teve que suspirar pesado e se lembrar mais uma vez com quem estava lidando. Essa garota sempre seguia as ordens perfeitamente, mas o problema era que ela as entendia à sua maneira. Na verdade, Mint não conseguia nem mesmo se explicar por quê. Ela defendeu o bom filho do Duque repetidas vezes, pois ele era o herói desta história. Mesmo sem a ajuda dela, ele certamente teria passado em todos esses testes. Mas a heroína se lembrava de quão terrível era aquele lugar, onde o inferno na Terra reinava. E aquele rapaz de sangue aristocrático claramente não era forte o suficiente para a torre naquele momento. Por conta de seu rosto bonito, Litnides não queria que Helios desmoronasse mentalmente durante as provas. Não foi difícil para as Hassanzen garota adivinhar que o diretor não a havia chamado apenas para proferir xingamentos. E ela estava certa, pois Ralph tinha uma atualização nas regras para Mint a partir de amanhã. O diretor estava confiante de que essa dama faria de tudo para finalmente sair daquela cruel prisão. Então, para ele, Litnides era a melhor e mais poderosa peça de xadrez de todas as possíveis.
Mas até Stephen não esperava pela ordem que foi dada em relação a Garrett na manhã seguinte. Não importa o quanto o guardas sentisse pena de seu novo conhecido, ele não tinha o direito de se opor a seus superiores. Enquanto isso, Caprio já não estava mais dormindo, pois seus colegas de cela poderiam agredi-lo a qualquer momento. Então o rapaz até ficou contente quando um dos guardas veio buscá-lo. Por algum motivo, o filho do Duque não esperava ser levado a uma sala completamente separada para a moradia futura. O lugar era tão sombrio quanto todos os outros quartos da prisão e, por algum motivo, estava destinado a 2 pessoas. Caprio não percebeu de imediato que não fecharam a porta atrás dele porque estavam esperando outra pessoa. Ele se virou confuso, temendo o recém-chegado que poderia ser transferido para ficar com ele permanentemente. Caprio nunca poderia imaginar que, eventualmente, encontraria um bom e velho amigo. Garrett, que havia sido rebaixado para cumprir a missão, agora estava calmamente diante dele na forma de prisioneiro. O filho do Duque ficou tão chocado que não conseguiu dizer uma palavra para seu professor. Mas a heroína se comportou de maneira extremamente calma, já que ela já havia estado na prisão. Ao contrário dela, Helios não conseguia aceitar o que estava acontecendo em sua vida naquele momento. Aquela era a última instrução do guarda, então eles bateram a porta com força. Garrett reagiu a todas as mudanças de forma surpreendentemente lenta, embora estivesse diretamente conectado a elas. Mint não se importava com a maneira como realizava sua tarefa, contanto que obtivesse o resultado. A culpa era tão forte em Caprio que ele não conseguiu conter suas emoções em resposta. Litinides lembrou calmamente Helios, para não tentar buscar justiça na prisão. O filho do Duque ficou desanimado ao ouvir sobre a falta de moral e leis naquele lugar. No entanto, Mint não viu nada ofensivo naquela situação, percebendo-a como um acidente. Além disso, a garota ficou até contente em ser sua colega de cela subordinada naquele momento. Isso tornaria muito mais fácil para ela controlar e proteger Helios a qualquer hora do dia ou da noite. Além disso, o problema era que a partir de amanhã eles seriam enviados diretamente para o Wesensee nível da torre. Afinal, se Caprio tivesse ido aos testes sozinho, poderia muito bem ter se machucado seriamente. Mas agora, Lydia poderia legalmente fazer companhia ao rapaz naquele lugar assustador. Então Mint tinha uma ótima oportunidade de apoiar Helios discretamente. Na batalha, não importa o quanto a moça tentasse se animar, o rapaz decidiu que era o culpado por tudo o que aconteceu. Seu ânimo despencou. Então, ele não queria conversar com o ex-segurança. O filho do Duque sentia que só ele se preocupava com o futuro de Garrett, que lhe fora enviado. Somente nesse momento, a heroína percebeu que havia algo claramente errado no rosto do rapaz. Ela o puxou bruscamente para perto, sem explicar nada ao dono de aparência tão bela. Apenas alguns minutos depois, Helios pediu com raiva para ficar sozinho. Os olhos da heroína escureceram de raiva ao ver o estado terrível de seu protegido. Seu corpo todo estava coberto de hematomas por causa das constantes surras de antigos colegas de cela invejosos. Assim que os rumores se espalharam de que Caprio tinha um segurança ao seu lado, as pessoas ficaram irritadas. E Litnitz percebeu esse detalhe tarde demais, pois estava ocupada antes. Helios ficou muito envergonhado quando o ex-guarda começou a examinar seu corpo com tanta ousadia. Mas ele não queria admitir que estava apanhando por causa do apoio de seu amigo. Mint implorou ao garoto com todas as suas forças para que lhe dissesse os nomes de seus piores agressores. Mas Helios teimosamente mentiu, afirmando que estava tudo bem e que simplesmente havia caído sozinho. O que mais incomodava Caprio era que Garrett até notara seu estado lastimável. Em resposta, a heroína exigiu que o rapaz desavergonhado a chamasse apenas com respeito. E o filho do Watson dizia Duque foi forçado a obedecer, pois tinha que passar nos testes. Ao ver o garoto levemente ruborizado, Litnitz pensou que ele poderia ser fofo também. Um pouco mais tarde, Mint permitiu que seu subordinado a culpasse por aumentar a dificuldade dos níveis. Mas Helios não tinha tais planos, já que a punição de Garrett era a culpa dele. Ele não era tão estúpido a ponto de não entender que tipo de pessoa o guarda estava defendendo. Então, Litnitz se divertiu abertamente com as reações intensas do garoto, o que a divertiu muito. Ela ficou até um tanto satisfeita em retornar à atmosfera familiar das camas de prisão. Assim, embora Caprio tentasse se indignar por Mint, a conversa já tinha acabado há muito tempo. Aproveitando-se de sua posição, a moça chamou o rapaz para perto e ele obedeceu. Assim que Helios se aproximou, Litnitz pediu que ele simplesmente apagasse a luz do quarto. Na aparência de Garrett, a heroína fez uma expressão muito doce, na esperança de que o rapaz a ouvisse. Como resultado, o grito de protesto furioso de Caprio foi ouvido por toda a parte inferior da prisão. Algumas horas depois, Litnitz já dormia tranquilamente, pois sabia como adormecer rapidamente. Mas o filho do Duque estava tão preocupado com seu amigo que ainda não conseguia fechar os olhos. Se estivesse no lugar de Garrett,
teria sentido uma aguda indignação por tamanha injustiça, mas não havia sentido em mudar nada. Então o rapaz simplesmente virou-se para a parede. Naquela noite, ele teve um terrível pesadelo sobre seu próprio pai, que o traiu tão facilmente. Com um sorriso astuto no rosto, o velho sussurrou que seu filho era um verdadeiro assassino. Ele saltou da cama cedo pela manhã, em um frio suor, incapaz de adormecer novamente. Depois disso, Helios ainda sentia uma onda de raiva toda vez que pensava brevemente em seu pai. O cara sentia um desespero completo devido à desesperança de sua situação no momento. Por isso, Caprio planejava sair da prisão para se vingar do traiçoeiro Duque. Essa dor emocional se espalhava pelo corpo do herdeiro, quase consumindo sua mente. E essa mesma dor fazia Helios se esforçar para sobreviver naquele lugar, tudo em nome de escapar da prisão e finalmente confrontar o maldito pai. Algumas horas após o repentino despertar de Helios, começou a clarear gradualmente. A heroína se espreguiçou suavemente ao acordar, e só então percebeu a condição de seu protegido. Mas como de costume, por despeito, Caprio não mencionou seus pesadelos. Garrett lembrou seu aliado de que precisavam organizar seus pensamentos antes da prova. É verdade que a garota ainda não tinha tido tempo de acordar completamente, então falava pouco a pouco. Não queria surpreender Helios com o fato de que eles poderiam visitar a torre a qualquer momento. O filho do Duque inicialmente suspeitava que elevar o nível teria algumas consequências. Mint não tinha nada a temer durante os testes, então ela agia o mais relaxada possível. A garota aconselhou seu protegido a rapidamente conquistar o apoio de outras pessoas, pois estava preocupada que Helios não fosse forte o suficiente para lidar com isso sozinho. Até Caprio percebeu que ter um mentor sozinho não era o suficiente para chamar aquilo de equipe. Enquanto o cara se sentava relaxadamente, Lytani de repente ativou sua habilidade. Ela agarrou deliberadamente o pulso de Helios com magia, puxando-o inesperadamente para o chão. Naturalmente, o filho do Duque não ficou nada satisfeito com tal bônus logo pela manhã, e Lytani declarou alegremente que de agora em diante seu treinamento ocorreria a qualquer momento. Ela o lembrou de que na torre, nem todos os ataques permanecem honestos e perceptíveis. Por isso, a garota planejava continuar, ativamente treinando seu pupilo. Helios entendeu que, com suas habilidades, não sobreviveria, mesmo com o habilidoso Garrett. Um antigo agente de segurança comparou os prisioneiros a sardinhas que só podiam permanecer vivas em um cardume. A heroína exigiu que Caprio aprendesse gradualmente a ser independente na prisão. Até então, ela planejava ajudar ativamente o cara a se reerguer com confiança. No 20º andar, houve uma mudança brusca de local e inimigos, que começaram a diferir muito. Todos os novatos ficaram surpresos ao ver o alto trigo que os cobria até a cintura. Devido à súbita mudança de cenário, Helios não conseguiu relaxar antes da prova, mas Mint conseguiu manter sua calma, que usou para apoiar seu protegido. Muitos participantes notaram que havia muito mais pessoas no andar desta vez, mas Caprio não entendia por que as pessoas se sacrificavam tanto se morriam se perdessem. De repente, alguns dos prisioneiros começaram a piscar e, em seguida, desaparecer completamente deste lugar para outro. Garrett explicou rapidamente que todos neste andar eram classificados de acordo com seu nível de treinamento. A heroína olhou rapidamente ao redor de todos os presentes para avaliar suas habilidades mágicas, após o que convidou alegremente o aluno a tentar sobreviver ao jogo. Por conta própria, Helios não compartilhava da alegria de seu mentor porque acreditava erroneamente que estava lutando até a morte devido à dificuldade do chão. Os pequenos ratos foram substituídos por enormes e severos cães. Claro, eram muito mais difíceis de lidar, mas Caprio ainda não estava disposto a desistir. No entanto, o rapaz ao seu lado teve menos sorte, pois perdeu o equilíbrio e caiu. Os cães imediatamente atacaram o pobre coitado como se estivessem apenas esperando por um erro dele. E seu nome era Jed Satani, e ele havia conseguido evitar cometer erros em provas anteriores. Desta vez, o filho do Duque defendeu bravamente o estranho enquanto ainda tinha forças. Helios lembrou ao ruivo que em breve haveria uma pausa para que pudessem descansar. Aproveitando o fato de que Caprio falava com ele primeiro, Ged decidiu fazer uma pergunta. Durante todo esse tempo, o rapaz estava confuso com o fato de que Garrett era o único entre eles que não havia sequer tentado lutar. A heroína tinha inicialmente planejado assumir o papel de alguém que o apoiaria de fora. Ela procurava profissionalmente por ratos que tivessem se desviado da arena para que não distraíssem ninguém. Durante a batalha, Mint já havia acumulado um número suficiente de corpos de pequenos animais. O que mais confundia as pessoas ao seu redor era que Garrett, por algum motivo, enterrava-os em grama densa. De repente, uma garota que já conhecíamos juntou-se à recém-formada companhia, mas Helios
viu Era pela primeira vez, então ele não parou seu olhar nela nem por um segundo. O que o preocupava muito mais era que, mesmo durante a pausa, o número de cães não diminuía. A heroína sorriu com astúcia, pois sabia muito bem a verdadeira natureza desse nível. A garota cuidadosamente fez um sinal para seu protegido se preparar para a verdadeira batalha, mas o rapaz não compreendeu imediatamente o que exatamente sua inteligente mentora estava tentando lhe dizer. Em um momento, as pessoas gritavam em pânico, que algo estava se aproximando deles na densa grama. Caprio estava inquieto pelo fato de não ter ideia do que esperar deste estranho nível. De repente, na superfície da grama, ele notou uma sombra alta que apareceu logo atrás dele. O filho do Duque mal conseguiu se virar a tempo de atacar primeiro o inimigo desconhecido. No final, ele perfurou o corpo de palha com uma lança carregada de magia. O fato de que era um espantalho e não um cão que o atacara surpreendeu muito Hélios, que estava acostumado a algo diferente. Mas os inimigos não deram ao rapaz nem um segundo para descansar, pois outro surgiu repentinamente atrás dele. Ele já havia se preparado para o golpe, porque sabia que não teria tempo para repelir outro ataque rápido. Mas, de repente, o espantalho foi arremessado para o lado a grande velocidade sob a influência de uma poderosa magia. Foi Mint quem conseguiu salvar seu protegido a tempo para que ele não fosse seriamente ferido na batalha. Assim, a heroína derrotou com facilidade e rapidez os principais inimigos desse nível perigoso. Todos os espantalhos estavam pacificamente deitados no chão após serem derrubados, como se não tivessem planejado atacar. Hélio se sentia inquieto. Apenas olhando para esses inimigos rápidos e ágeis, Garrett estava abertamente feliz por eles terem conseguido completar o teste com sucesso. Só então, o filho do Duque percebeu quem era o verdadeiro chefe do Vesmens Nível. O ex-segurança lembrou-se de suas palavras de que neste lugar todos precisam de cobertura. E, na verdade, os cães eram apenas uma distração do chefe principal do nível. Caprio nunca pensou que se encontraria em um lugar tão louco em sua vida. No entanto, o teste havia terminado, nesse ponto, e todos tiveram que voltar para suas celas. Garrett não esqueceu de elogiar seu protegido, que havia lutado bem durante todo esse tempo. Somente depois disso, Hélios admitiu que se não fosse pelo mestre, ele poderia ter perdido desta vez. Mint estava genuinamente encantada que o filho do Duque finalmente pensou nela. Ela consolou Caprio dizendo que quanto maior seu nível, mais espantalhos atacam você. A garota não esperava que Hélios fosse atacado por 2 homens de palha ao mesmo tempo. Os recém-chegados restantes lidaram com um monstro cada, embora tenham recebido ferimentos leves antes de deixar a arena. A intuição de Hélios lhe disse para verificar o lugar onde o mestre estava. Ele não podia acreditar em seus olhos ao ver a quantidade incrível de espantalhos caídos ali. O próprio Garrett agiu como se não tivesse lutado contra ninguém durante o recente teste. Um pouco mais tarde, Caprio não conseguiu mais aguentar e se aproximou do ex-segurança para esclarecer algo. O ataque da manhã, que fora rápido e inesperado, ainda estava fresco em sua memória. Só agora o filho do Duque percebeu que era assim que Garrett o estava preparando para a batalha na torre. Em resposta, Mint sorriu alegremente. Como ela não tinha a intenção de revelar seus segredos a ninguém, lembrou-lhe que era melhor discutir tais assuntos pessoalmente, após o que chamou o garoto por um nome afetuoso. A expressão de Hélios mudou drasticamente ao ouvir o doce tratamento da professora. Isso deixou Caprio tão envergonhado que começou a gritar com Garrett, que se mostrava indiferente. Em seu estado emocional, o filho do Duque não percebeu imediatamente que um dos prisioneiros havia se aproximado dele calmamente, mas a voz do homem parecia familiar a Hélios, embora ele não a reconhecesse de imediato. Era o mesmo Jed Satani, recentemente resgatado, que estava cheio de intensa gratidão. Caprio ficou surpreso ao descobrir que o menino não tinha feridas, apesar da batalha. Mint conseguiu apontar a tempo que todas as feridas após o Vesmen no andar se curavam sozinhas. Como o homem de cabelo vermelho sobreviveu apenas graças ao filho do Duque, ele sinceramente queria ser seu amigo. Pela primeira vez, Hélios não resistiu e apertou a mão do rapaz sociável e sorridente. Somente a heroína notou que Caprio inesperadamente não se tornou travesso ao encontrar uma nova pessoa. Ela supôs que o filho do Duque havia tratado apenas ela com certo desprezo desde o início. De repente, Garrett percebeu que o prisioneiro alegre também havia o cumprimentado. Jed estava cheio de entusiasmo para se comunicar e confiança em seus novos amigos que o ajudaram na batalha. Mas a heroína não planejou se comunicar, então ela virou-se silenciosamente. Parecia tão feio que Hélio tentou reprovar Garrett por suas ações. O garoto não esperava que, mesmo assim, seu mentor não mudasse sua cruel decisão. Mint afirmou teimosamente que ela pessoalmente não precisava de quaisquer uniões entre os prisioneiros. A menina disse a Hélio que, naquela prisão, ela estava preocupada apenas com o estado do filho do Duque. Essa confissão fez o garoto corar como se tomates estivessem definitivamente em sua árvore genealógica. Caprio nunca tinha tido amigos ou conhecidos tão dedicados a ele antes, mas o garoto rapidamente aceitou essa situação.
situação, o que era muito benéfico para ele. Litenides não conseguia ouvir o que seu bonito protegido murmura sob a respiração. De repente, o garoto pediu desculpas por ter mal interpretado a boa atitude do mestre em relação a ele. Ao ver um rosto tão belo, o coração da garota disparou em encantamento, algo que ela não conseguiu resistir. Em um acesso de despeito, a senhorita lembrou a Hélio que ela era, na verdade, apenas sua supervisora pessoal, mas se não fosse por sua missão, a garota dificilmente teria prestado atenção em Caprio. Por acaso, a heroína notou o silhueta de cara, que conseguira alcançar um andar tão alto da torre. Isso apenas significava que Ramona e Daryl haviam preparado bem a garota para a batalha. Perdida em pensamentos, Litenides esqueceu completamente as regras de decência e o fato de que estava encarando uma pessoa. Então a garota não percebeu imediatamente que Hélio se aproximava dela com surpresa. Por alguma razão, o garoto decidiu que seu mestre estava olhando para a garota porque ela era o seu tipo, mas a heroína riu alegremente dessa suposição, porque estava muito longe da verdade. Nenhum dos dois amigos percebeu que estavam sendo seguidos por uma pessoa desconhecida o tempo todo. Essa pessoa não tinha absolutamente nenhuma intenção de se revelar agora, apenas observando o casal. Enquanto isso, Garrett e Hélio estavam constantemente discutindo um com o outro a caminho da cela. Depois de alguns dias, nossos heróis subiram vários andares difíceis de uma vez, e cada vez que Caprio saía das provas como se tivesse acabado de morrer e ressuscitar. O próprio garoto se perguntava por que se sentia tão mal do ponto de vista moral. Mint, sem pensar duas vezes, chamou seu protegido de covarde, o que imediatamente o ofendeu, embora houvesse alguma verdade nisso, já que Hélio não conseguia nem mesmo olhar adequadamente para insetos. Litenides adorava rir do filho, do Duque, e era isso que ela fazia toda vez durante tais discussões. Os garotos, como sempre, não notaram ninguém que conhecessem ao redor, então Jed teve que chamá-los para mostrar a equipe reunida. Ele imediatamente começou a conversa com elogios a Garrett, o que era bastante suspeito, então a heroína o interrompeu com uma pergunta sobre o que toda essa companhia queria dela e de Caprio. Litenides acertou em cheio, porque esses caras não estavam apenas tentando se aproximar dela, mas estavam com muito medo de rejeição, então circulavam constantemente ao redor do verdadeiro objetivo. No entanto, agora toda a companhia se curvou ao mestre, implorando para que ele os ensinasse magia poderosa. Satine não esperava que Garrett imediatamente recusasse seu pedido sem nem pensar. O ex-guarda torceu o nariz de forma arrogante, explicando que não precisava de mais nenhum estudante. A heroína não se importou com formalidades e direcionou sua aura às pessoas para assustá-las adequadamente. Kira implorou para que eles soubessem que ninguém mais queria cuidar de seu irmão com competência. Esta confissão surpreendeu Mint, que acreditava que Kaemon havia sido treinado por suas melhores assistentes. Não importava quão desesperadamente os prisioneiros tremessem, Litenides não. Considerava seus problemas como os dela. Portanto, ela afastou calmamente toda a companhia, o que eventualmente desanimou seu espírito. A garota não esperava que Helios a chamasse imediatamente de má e cruel por isso. O rapaz sinceramente não entendia por que Gareth não podia ajudar outra pessoa além dele. Caprio não conseguia simplesmente ignorar o fato de que aqueles rapazes não tinham para onde ir. Litenides não se surpreendeu quando o menino desenvolveu o desejo de salvar todos ao seu redor, mas tinha senso o suficiente para não ceder ao seu entusiasmo em tais assuntos. Com um sorriso nos lábios, ela disse que naquela prisão não era comum ter simpatia e ajudar ninguém. Naquele exato momento, o filho do Duque foi distraído pelos sons de uma luta vindos da lateral. Descobriu-se que alguns prisioneiros estavam batendo em Jed vigorosamente, o que impedia que conseguissem o que desejavam. Aqueles caras queriam chegar até Kyra, e se não fosse por Satine, teriam conseguido. Kaemon se sentiu terrivelmente ao ver o sofrimento de sua amiga, mas não podia fazer nada para ajudá-la. Ela viu Helios e Gareth e gritou alto para salvá-los em uma situação assim, mas Mint ainda se virou, pois não estava interessada nos problemas dos outros. Não importa quão cruel o comportamento da garota parecia, ela insistia que suas ações estavam corretas. Mas Caprio não podia aceitar o fato de que se poderia voltar as costas para as pessoas. Em resposta, Litenides lembrou-o mais uma vez de que ela só estava interessada no bem-estar do filho do Duque. Naquele momento, ambos os meninos ouviram um grito feminino agudo vindo na direção do matadouro. Um dos prisioneiros finalmente alcançou Kyra, embora ela continuasse a resistir desesperadamente. Helios se moveu instintivamente em direção à garota, mas não decidiu ajudar totalmente. Então a heroína cutucou o rapaz com as palavras de que não o havia criado para ser tão fraco. A garota não queria atrair atenção desnecessária para si mesma, mas Caprio era uma questão completamente diferente. O filho do Duque corou de vergonha quando finalmente recebeu o apoio tão aguardado. Imediatamente depois disso, ele correu em direção aos vilões que estavam tentando prejudicar seus amigos. Mint permaneceu assistindo de fora, não querendo se envolver pessoalmente. Ela se lembrou do passado, quando uma mulher
mulher pediu à garota que prometesse algo, mas então Lídia não entendia por que deveria ajudar mais alguém. Com um sorriso no rosto, a velha, que era a mãe adotiva, nunca repreendeu sua filha travessa. E neste momento, Hélios estava cumprindo as palavras de uma mulher que nunca tinha visto em sua vida. Ela gostaria que as pessoas na prisão ainda preservassem sua humanidade, embora fosse difícil, e Caprio era o único que tentava ajudar os outros. De alguma forma, mesmo fraco, a heroína não entendia por que o cara estava se esforçando tanto por pessoas que nem sequer diriam obrigado. Nesse meio tempo, ele convocou uma arma mágica por um tempo, o que funcionou bem. Isso surpreendeu os outros prisioneiros, pois eles não conseguiam fazer isso, mesmo sendo de um cargo muito mais alto. No entanto, Caprio não conseguiu se segurar por muito tempo, então procurou os pontos fracos de seu oponente. Os meninos não ficaram afastados por muito tempo, pois estavam completamente confiantes em sua vitória. Mas o filho do Duque conseguiu encontrar uma brecha na defesa do atacante, então o derrubou facilmente. Foi uma surpresa para os outros que uma pessoa de baixa patente tivesse derrotado um oponente mais forte. É verdade que, nesse ponto, toda a força de Hélios havia se esgotado, então ele se preparou para apanhar. No entanto, o próprio Garrett irrompeu na batalha para rapidamente ensinar uma lição aos prisioneiros insolentes. O antigo guarda fez isso para suprimir um possível motim na prisão. Embora Mint ainda mantivesse a opinião de que não deveria ter interferido, ela fez o contrário. Tudo porque a garota não conseguia ficar longe quando seu aluno estava mal. Na manhã seguinte, Stephen teve que repreender novamente o novato por ter se envolvido em uma briga. Mas Lindenese não se sentiu culpada, pois considerava suas ações corretas. Ela afirmou com confiança que agiu de acordo com todos os pontos do regulamento de relacionamento. Stephen não pôde argumentar que Garrett realmente havia encontrado uma brecha estreita na lei. Claro, a garota não esclareceu que os insultos não eram dirigidos a ela. Ontem, ela conseguiu conversar com Cara, que lhe contou sobre o início da briga. O que aconteceu foi que os prisioneiros começaram a insultar Garrett, e o Gad imediatamente se posicionou ao lado deles. Mint não ficou surpresa ao ouvir que muitos sussurravam que ela e Hélios tinham uma relação especial. Kamen não aguentava quando alguém insultava outras pessoas sem motivo, mesmo que não as conhecesse. Mas a garota ficou surpresa ao descobrir que Garrett não precisava de nenhuma proteção externa. Nesse momento, interromperam a conversa e continuaram assistindo em silêncio enquanto Capraro ajudava os meninos. Litany ficou surpresa ao ver que Stephen de fato tomou seu lado nesse assunto. O rapaz admitiu que não teria tolerado insultos, então dessa vez ele abafaria tudo. Em agradecimento, a garota se curvou de forma reservada para o guarda, algo que ela não teria feito antes. Quase imediatamente, ouviu vozes preocupadas do lado, sobre como ela poderia ser punida. Hélios conseguiu reunir as pessoas ao seu redor, e todos aguardavam o veredicto sobre a intervenção de Garrett. A dama não ficou encantada que Jed estivesse tentando expressar sua gratidão a ela novamente. Então passou silenciosamente dizendo que na verdade foi Caprio quem se colocou ao lado deles. A heroína já estava cansada dessas pessoas, pedindo que ela as ensinasse ao menos algo. Pessoalmente, Cara estava absolutamente certa de que Garrett era capaz de concluir qualquer treinamento. Ela lançou de propósito magia de telecinese para ver como o garoto bloqueava, mas devido à sua inexperiência, a garota errou, o que Litany percebeu imediatamente. Ela rapidamente correu em direção a Hélios, que foi quem sofreu o impacto mental, mas Mint estava apenas um pouco atrasada. O próprio Caprio não sabia como bloquear tais ondas. Como resultado, tudo dentro da heroína explodiu em intensa raiva. Em 1 minuto, Cameron percebeu que tinha ido longe demais, mas era tarde demais para tentar consertar. O que mais irritava o tenente era que Kira havia conseguido mostrar a ela várias visões. Então a menina lançou vários impulsos mágicos em direção aos prisioneiros. Agora, essa equipe estava curvada de dor nas cabeças devido à pressão telepática. Mais do que qualquer coisa no mundo, a heroína odiava quando algo fugia ao seu controle, como agora. Mas então, a mão trêmula do enfraquecido Hélios agarrou confiantemente o mestre pelas roupas. Não importava quão mal as coisas estavam para o cara, ele ainda tentava proteger seus novos amigos. Agora, Caprio também começou a implorar ao professor para pelo menos ensinar todo aquele grupo sobre algo. Mas a heroína ainda não entendia por que ela deveria fazer isso. O filho do Duque se sentia responsável pelo fato de aquelas pessoas estarem defendendo-os. Garrett lembrou Hélios que ele nunca deveria ter se enganado sobre ele. Naquele momento, o cara não conseguia realmente responder por causa da magia que estava apertando sua garganta. Mint ainda não tinha a intenção de mudar o fato de que ela estava na prisão apenas por causa de Caprio, e o filho do Duque se lembrava bem disso, mas ainda continuava a resistir. Ele informou seriamente que o próprio mestre tinha uma vez aconselhado a escolher amigos para si mesmo, e Hélios encontrou pessoas que, por acaso,
se juntaram em uma boa companhia. Na verdade, Lytanides estava procurando exatamente essas palavras. Então, ela imediatamente liberou sua carga. Ela declarou a todos que os prisioneiros deveriam obedecer a Hélios como seu líder. Nenhum do grupo estava contra isso, desde que aprendessem truques mágicos. Enquanto se apresentavam, a heroína estreitou os olhos para estudar melhor as habilidades de todos. Jed Satani era um bom exemplo do tipo físico de magia, e isso se mostrava nele. Kira tinha um bom domínio da telepatia, embora ainda não conseguisse controlá-la de vez em quando. Mas Seth Galligan se revelou interessante para Mint porque havia poder oculto dentro dele. O último a se apresentar foi Brett Boomer, que tinha a menor habilidade para a magia, mas mesmo assim, a dama notou como todas essas pessoas estavam perfeitamente adequadas aos poderes de Hélios. Parecia que eles eram os melhores parceiros para o herói na trama do romance. A garota tinha certeza absoluta de que o próprio Caprio não fazia ideia de que tipo de sorte ele havia tido. Kira ainda estava chateada por usar sua magia acidentalmente em Hélios, e ela estava certa, pois Garrett não ia perdoá-la tão facilmente na próxima vez. Mas bastava para Cameron que o cara pelo menos não se recusasse a ensiná-los. Ela mal ousou perguntar qual era a conexão entre o antigo guardião e o prisioneiro, ao que Lytanides respondeu seriamente que não se importava, pois para ela, apenas Hélios existia. Para esclarecer o mal-entendido, Caprio tentou fazer com que o mestre parecesse uma pessoa levemente estúpida. Como resultado, eles começaram a discutir entre si novamente, o que parecia uma comunicação calorosa. Na manhã seguinte, o brutal treinamento de toda a equipe selecionada de prisioneiros começou. Mint desenvolveu felizmente as habilidades de cura de Seth, que ele nem suspeitava ter, e apenas Jed estava preocupado com seu amigo e decidiu consultar o líder de seu grupo. Do lado de fora, parecia a Satani que Garrett estava sendo muito insistente com o garoto sensível. No início, Galligan sequer acreditava que tinha a capacidade de curar. Ninguém, exceto a heroína, havia ouvido antes que a mágica poderia ser dividida em qualquer outra coisa. Naquele momento, o time do prisioneiro até ficou assustado por causa de seu destino incompreensível. E agora, Jed sentiu pena de Seth, que em completo choque despertou seus poderes mágicos. Sim, os métodos de Garrett funcionavam, mas ao mesmo tempo quebravam um pouco a psique instável das pessoas. Então, o garoto ruivo admirava ainda mais Hélios por suportar tudo, isso sozinho. Mint estava satisfeita que a nova companhia tinha um bom nível de preparação. Ela pressionava deliberadamente os novos alunos para se esforçarem mais a cada vez. Nesse ritmo, o treinamento estava avançando muito mais rápido do que até mesmo a própria Lytanides havia planejado, mas a heroína não podia se alegrar com esses pequenos sucessos de seus subordinados. Isso porque os andares na torre prometiam se tornar cada vez mais difíceis a cada nível completado. Então, até mesmo uma companhia tão unida logo se veria com problemas. Na arena, apenas Garrett agia relaxado em qualquer situação, já que esse nível era fácil para ele. O cara reencarnado estava se divertindo muito durante os testes enquanto treinava seus alunos. Assim que ele disse que isso não era o fim, as portas do beco sem saída de repente se abriram. Toda a companhia ficou bastante surpresa ao ver que seus oponentes eram agora outros prisioneiros. Eles nunca haviam lutado contra humanos antes. Então, até mesmo, Hélios não sabia o que fazer. Caprio não podia se dar ao luxo de passar de nível à custa da vida de outros participantes do teste. Apenas Mint não ficou nada confusa, já que ela havia sido preparada para algo assim com antecedência. Como os inimigos tinham uma vantagem em habilidades, Lytanides decidiu enfrentá-los. O filho do Duque não poderia permitir que o mestre tirasse cruelmente a vida de todas aquelas pessoas, mas a heroína não explicou ao aluno que tudo ficaria bem com eles após a batalha. Assim, a ansiedade dentro de Caprio só cresceu após as palavras de que Garrett daria conta de tudo. No entanto, o ex-segurança simplesmente ignorou sua carga irritante com moralidade. A heroína já estava muito preparada para confrontos entre pessoas, então não achou isso terrível. Em apenas alguns minutos, ela lidou com cada um dos inimigos que eram significativamente inferiores a ela em força. A garota jogou todos os prisioneiros para baixo sem misericórdia para garantir que venceria o desafio. Isso deixou Hélios tão chocado que ele não estava pronto para falar com o mestre novamente. Mesmo após passar no teste, o garoto permaneceu tão silencioso, o que era estranho para ele, mas todos os outros estavam encantados com as habilidades de Garrett, que escolheram como seu mentor. A alegria deles causou dissonância na alma de Caprio, que estava triste pelos prisioneiros mortos. Mesmo Jed não parecia nada chateado, embora geralmente fosse o mais solidário do grupo. Assim, o filho do Duque não conseguia entender por que todos ao seu redor não se preocupavam com os mortos. De repente, os rapazes perceberam que Caprio não estava ciente das regras desse nível difícil, então Satini delicadamente apontou o líder para um lado, pedindo que ele olhasse mais de perto. Naquele lugar, o herói viu o próprio cara que deveria morrer na arena.
Helios estava absolutamente certo de que era ele que Garrett havia jogado para baixo apenas para vencer, mas acabou que todos os prisioneiros supostamente mortos foram ressuscitados após esse nível na torre. Como resultado, naquela noite, Caprio sentou-se em seu quarto envergonhado, incapaz de dormir devido à realização. Ele se sentiu incomodado porque permitiu duvidar das ações do próprio mestre, mas Mint deliberadamente não contou nada ao seu protegido sobre as lutas até aquele momento. Ela explicou que, caso contrário, Caprio não estaria tão determinado a vencer em cada nível. Esta foi mais uma sessão de treinamento brutal da heroína, que subiu toda a torre até o topo. Ela sabia perfeitamente que era inútil tentar escapar de uma prisão com regras especiais, porque esta torre não permite que ninguém morra até o final, querendo encontrar um vencedor. A garota temia que a morte pudesse quebrar o herói, então a motivou a lutar. Pela primeira vez desde essas palavras, o filho do Duque se interessou pelo que havia lá em cima. Em resposta, a heroína informou alegremente que havia um caminho de salvação para cada prisioneiro. Ela acreditava que Helios seria capaz de escapar da prisão uma vez que completasse toda a torre. Mint sinceramente queria que Caprio vencesse, porque ela mesma queria liberdade para si no futuro. Nesse momento, a magia dentro do herói se intensificou, e ele viu o que não deveria. Até a própria heroína não percebeu que a ilusão da pulseira tinha caído dela por alguns momentos, mas a revelação durou apenas alguns segundos. Então Helios não teve tempo de entender nada. Assim que a dama se virou, ela apareceu novamente na forma de Garrett, já bem conhecido por Caprio. Então, o garoto decidiu que estava apenas imaginando coisas porque estava cansado das batalhas. Litinides não percebeu o estranho estado de seu protegido e aconselhou-o a ir para a cama, mas o filho do Duque não conseguiu se livrar da estranha sensação que o consumia completamente. A parte mais difícil para ele foi no andar seguinte, devido à enorme quantidade de insetos. Todos ao redor estavam em pânico enquanto as criaturas atacavam de todas as direções. Mas Caprio conseguiu reunir seus pensamentos e se tornou um líder naquela situação difícil. Na torre, a heroína mais uma vez observou os meninos da margem matando os monstros mais poderosos. Ela se sentiu satisfeita com a velocidade com que as habilidades mágicas de seus protegidos estavam crescendo. E, novamente, antes do final da localização, a porta se abriu e revelou outro grupo de prisioneiros que Helios descobriu. Que não era necessário matar pessoas, pois bastava imobilizá-las. Mint não interferiu em seu plano, embora fazê-lo fosse muitas vezes mais difícil do que um assassinato comum. No entanto, enquanto a equipe lidava com suas tarefas, a garota não tinha intenção de intervir. No final, todos estavam exaustos, mas felizes por mais um teste ter terminado. Apenas Jed apoiou a ideia de Helios, já que isso lhes permitia praticar suas habilidades. No entanto, o filho do Duque ainda mantinha distância de seu amigo, não permitindo que ele se familiarizasse com ele. Ao final do teste, Mint se aproximou de seu pupilo, mas ele instintivamente se afastou dela. O próprio rapaz não conseguia explicar por que a miragem de ontem da garota teve um efeito tão forte nele. Infelizmente para Helios, a heroína tinha uma compreensão fraca das emoções humanas, então atribuía tudo ao cansaço. Notando a awkwardness entre o mestre e a líder, Brett começava a fazer piadas altas toda vez, mas ninguém o levava a sério. Então o cara era constantemente excluído do trabalho. Ao contrário de Boomer, Litinides não considerava a awkwardness entre ela e Helios como uma briga. A garota sugeriu que o rapaz poderia ter começado a sentir ciúmes dela e dos outros alunos do grupo, mas isso não era o que fazia Caprio lançar olhares estranhos para Garrett enquanto o observava. Apenas uma conversa franca com o mestre poderia resolver todas as questões entre eles. Então Helios surpreendeu Garrett perguntando se ele, por acaso, tinha uma irmã. Como a heroína estava no papel de um rapaz, ela mentiu dizendo que realmente tinha parentes. O filho do Duque imediatamente mostrou interesse nisso, pois a garota estava constantemente em sua mente, e Mint inventou com alegria a aparência de sua suposta irmã, tornando-a quase feia. No entanto, Caprio não acreditou nessa imagem porque achava ter visto a irmã de Garrett. O rapaz achava que ela era muito bonita, mas nunca admitiria isso para seu mestre. Isso porque não eram permitidas comunicações com parentes de outras pessoas na prisão. Um pouco mais tarde à noite, Helios ainda pensava apenas na garota que havia imaginado ontem. Ele mesmo não conseguia entender por que todos os seus pensamentos se resumiam apenas à bela aparência da estranha. O rapaz estava tão envergonhado que não conseguia dormir, pois suas emoções estavam à flor da pele. Não importava o quanto Caprio tentasse, ele não conseguia
conseguia parar de comparar a professora com aquela dama. Naquele momento, a heroína acabara de tomar um banho, então encontrou o estudante nesse estado. A garota não tinha ideia de que era sua verdadeira identidade a causa de suas preocupações, e o próprio Helios apenas desejava que essas estranhas fantasias finalmente o deixassem em paz. Ele deu mais uma boa olhada em Garrett e se convenceu de que ele realmente era um rapaz. Verdade que, devido à sua distração, o herói não percebeu a aproximação brusca do rosto do mestre. O filho do Duque saltou de surpresa, mas não conseguiu arranjar nenhuma desculpa. Somente agora Mint notou que seu pupilo vinha parecendo muito pior ultimamente, então ela ficou decididamente ao lado de sua cama para garantir que ele dormisse bem. Na verdade, a dama estava preocupada com a falta de sono. O rapaz pode não aguentar o teste. Helios negou até o fim que havia algo de errado com ele, já que estava acostumado a esconder tudo. Então, Garrett sugeriu nocauteá-lo para que pudesse ter uma boa noite de sono até amanhã. No entanto, o filho do Duque rejeitou essa ideia com um grito, pois era muito cruel. Por mais que a heroína quisesse dormir, ela foi forçada a cuidar de Helios. Assim, a dama usou a técnica proibida e subiu na cama com seu protegido. Ela admitiu que alguém próximo a ela frequentemente a acalmava com o calor de seu corpo. Era aquela mesma mãe-prisão, Mint, da qual a menina sentia falta com frequência. Abraços gentis sempre ajudaram Lytnides, então ela recorreu a essa ajuda agora. Antes de ir para a cama, Helios murmurou timidamente que não era mais uma criança pequena há muito tempo, mas essa posição tinha propriedades mágicas, então o rapaz finalmente conseguiu adormecer. Na manhã seguinte, Stephen chamou Garrett para seu escritório cedo para informá-lo sobre a renovação da torre. Isso significava que ela tinha um novo proprietário, já que Mint havia recentemente se aposentado em segredo. Durante todo esse tempo, a menina aguardava ansiosamente por notícias desse tipo para conhecer o novo líder. Geralmente, era o prisioneiro mais graduado entre todos os outros. Ele tinha a capacidade de interferir em qualquer nível, então a torre se reconstruía sempre que o líder mudava. A única coisa que preocupava a heroína era a dificuldade da torre depois do trabalho técnico. Ela entendia perfeitamente que até ela poderia ter dificuldades nas provas com o novo líder. Com um suspiro, Stephen confirmou todos os medos do ex-segurança, para quem ele havia contado tantas coisas. No entanto, Lydia nunca conseguiu descobrir que tipo de garota se tornou a líder depois dela. Então, a heroína não teve escolha, a não ser esperar até que o script da torre fosse reescrito. Novamente, a primeira mudança, após uma semana, foi a aparência de flores sanguinolentas em todas as plataformas. Todos se sentiram inquietos à vista, mesmo do trigo de um tom vermelho incomum por toda parte. Lytnides foi a primeira a perceber que todos agora precisavam ser extremamente cuidadosos na torre. Isso também porque, a partir desse andar, cada nível teria seu próprio chefe particularmente forte. Enquanto os outros lutavam, Mint observava cuidadosamente ao seu redor. Então apenas ela percebeu que o teste deles ainda não havia terminado. Após derrotar os inimigos, a heroína invocou bolas mágicas no ar para afastar seus protegidos. Embora os prisioneiros fossem contra tal tratamento, a senhora não ouviu nenhum deles. Um brilho forte na forma de um escudo explodiu perto dos rapazes, fazendo-os voar para trás, e apenas Helios pousou suavemente no chão, pois Lytnides cuidou melhor dele. Garrett se justificou dizendo que não tinha o direito de prejudicar sua amada e bela princesa. Na verdade, o rapaz disfarçado estava se aquecendo o tempo todo antes de uma luta acirrada com o chefe, e acabou sendo uma enorme cobra com uma aura tão sedenta de sangue que muitos poderiam ter desmaiado. Mas a heroína não tinha medo de todo esse poder, já que ela era capaz de resistir a ele da boca daquela terrível serpente. Gotejou um veneno especial que poderia matar com um único toque. Era claro para todos ao redor que até prisioneiros de alta patente morreriam nessa batalha. Portanto, Mint não fazia ideia de como Helios conseguiria lidar com tal prova sem ela. Ela estava preparada para esse confronto, pois tinha ouvido de Stephen que muitas pessoas estavam morrendo nos andares. Foi essa conversa que sugeriu à garota que deveria ter cuidado durante o teste. Agora, Lytnides havia visto com seus próprios olhos o quanto a complexidade da torre havia mudado. Isso significava que até ela teria que enfrentar esse chefe rigorosamente antes de vencer. Isso deixou a heroína impaciente para descobrir que tipo de lunático estava lá em cima, tomando descaradamente seu lugar. Enquanto isso, Ramona ainda esperava que sua amada líder voltasse. A garota não se importava nem um pouco em escutar as conversas para coletar mais notícias sobre Mint. Mesmo prisioneiros de alta patente estavam em um estado deplorável devido ao nível da torre, mas Ramona não se importava com nada disso, pois estava apenas em busca de seus próprios objetivos. Foi essa louca que se tornou a líder da torre para ter a oportunidade de lutar contra Lytnides.
Ela se deleitava em aumentar a dificuldade de cada andar para ver mais mortes. Mesmo os amigos próximos da garota não conseguiram convencê-la de que tudo isso era injusto demais. A garota mantinha firmemente sua posição de que apenas os mais fortes poderiam sobreviver neste mundo. Então não tinha intenção de mudar nada na torre, desejando continuar rindo do sofrimento das pessoas. Tudo isso porque Mint não estava mais por perto para domar sua amiga barulhenta. Dessa forma, Ramona chamou Litnídes de volta, pois queria lutar contra ela o mais rápido possível. Todos viram que essa mulher havia perdido completamente a razão, mas ninguém conseguia resistir a ela com sua força. Assim, a única esperança era que Mint voltasse ao topo da torre o mais rápido possível. No entanto, a garota não estava com pressa, pois precisava de tempo para elevar seu nível. Apesar do bloqueio do poder de Litnídes, todos ao redor dela estavam aterrorizados com suas incríveis habilidades. Até Hélios não conseguia acreditar que sua mestre era realmente tão forte. Pela primeira vez em muito tempo, Garrett deixou de parecer uma pessoa comum com magia. No entanto, Caprio não se atreveu a perguntar ao mestre quem ele realmente era naquela torre. Ele apenas continuou observando de perto o cara que frequentemente o ajudava nas provas. De repente, em vez de Garrett, aquela bela desconhecida apareceu diante de Hélios novamente. Mas dessa vez, o rapaz conseguiu ter uma visão muito melhor da incrível e bela garota. O filho do Duque ficou parado ali hesitante, com medo de espantar essa visão. Por alguns segundos, a dama não desapareceu diante do rapaz, olhando silenciosamente de volta para ele. Por algum motivo, parecia a Caprio que os silhuetas da garota e do mestre, de repente, se fundiram em uma só. De repente, Garrett chamou bruscamente o aluno que estava parado em estado de espanto não muito longe dele. A heroína não conseguia entender por que Hélios estava a encarando de forma tão estranha o tempo todo, e o próprio menino estava irritado por continuar vendo coisas estranhas perto de seu professor. Aquela noite, Caprio tentou reivindicar seu lugar de direito. Em uma cama separada, Mint gostava tanto de dormir ao lado dele que não tolerava nenhuma objeção. Na verdade, apesar de toda a estranheza, o próprio Hélios dormia muito melhor assim. No entanto, desta vez, os pensamentos na cabeça do garoto ainda não lhe davam paz nem permitiam um sono tranquilo. Ele olhava com desconfiança para o rosto sereno do mestre, que já havia visto mais de um sonho em sequência. A ideia de que esse garoto constantemente parecia uma garota para ele fazia o herói se sentir inquieto novamente. O filho do Duque não entendia o que estava errado em sua cabeça, uma vez que via tais coisas. No entanto, essas imagens nunca deixavam de aparecer nos momentos mais estranhos, e por causa disso, o garoto se tornava cada vez mais confuso, já não entendendo onde a realidade terminava e onde o sonho começava. Mas a heroína dormia bem todas as noites, então ela simplesmente estava contente com os desafios na torre. Durante a passagem dos níveis, Jed conseguiu se aproximar de muitos prisioneiros na prisão, mas Hélios estava pensativo demais para seguir o exemplo do garoto sociável. A única coisa que lhe interessava era a frase de que aqueles caras, cobra, cuspiriam veneno vermelho. Ele se lembrava claramente de que sua cobra estava exudando algum tipo de líquido preto desagradável. De repente, Garrett, que também ouvira essa conversa, apareceu ao seu lado com um sorriso malicioso. O garoto pediu a seu amigo para não transformá-lo em um dos outros, já que eles não precisavam saber sobre o veneno. Foi só agora que Caprio percebeu que eram os únicos enfrentando outra dificuldade na torre. Constatou-se que a cor do veneno também era influenciada pelo nível do teste recebido. Mint disse com um sorriso que ainda mantinha esse treinamento difícil sob controle. Aproveitando a sociabilidade do mestre, Caprio começou a perguntar a ele sobre o uso da espada. No entanto, Litnídes conseguiu transformar até mesmo uma conversa tão séria em piadas e zombarias. Ela realmente havia convocado uma espada não muito tempo atrás, embora não gostasse particularmente da arma em combate. A menina brincou que achava muito mais agradável derrotar secretamente todos os seus inimigos. Mas então, Kira perguntou surpresa com quem Hélios tinha estado conversando todo esse tempo longe deles. O garoto ficou surpreso e disse que, na verdade, tinha falado com o mestre, mas não o tinha visto por perto. A heroína falou especificamente apenas com o aluno usando mágica. Apesar de toda a vergonha dessa situação, Hélios não se virou para o professor brincalhão na frente dos outros. Então, a heroína mais uma vez pôde brincar alegremente com o garoto, que não se ofendeu com ela. A menina, por si mesma, não percebeu que pela primeira vez em muito tempo, estava se abrindo em comunicação com ele. Naquela noite, no quarto, a dama refletiu novamente sobre o fato de que a complexidade da torre era anormal. Ela não gostava da ideia de que nesse ritmo poderiam demorar demais para subir. O nível atual de dificuldade a lembrava do passado, quando conquistou a torre pela primeira vez. Naquela época, o líder era um tirano tão cruel que não poupava nem mesmo seus subordinados próximos. A dificuldade só foi reduzida quando a heroína
A chamada mãe tomou seu lugar. Então, agora, a garota precisava contatar o diretor de qualquer forma possível, o mais rápido possível. Mas a senhora não tinha ideia de como isso poderia ser feito. Todos os quartos para guardas e prisioneiros estavam rigidamente divididos em diferentes andares. Portanto, a única opção era remover a pulseira, o que não era o resultado mais desejável. A heroína tinha muito pouco tempo para pensar, porque Hélios estava prestes a voltar. Ele ainda estava no chuveiro, mas claramente não ia ficar na água fria para sempre. Ela também estava preocupada com a possibilidade de ser rastreada por uma pessoa extremamente desagradável de seu passado. A última coisa que Mint queria no mundo era namorar com ele, mesmo que estivesse um pouco mais forte. No final, o desejo de contatar Ralph superou todas as precauções na cabeça da heroína. Então, ela removeu a pulseira com prazer, sentindo-se como se estivesse em seu verdadeiro corpo novamente. Lytinides ficou satisfeita, ao sentir o poder que literalmente pulsava em seu sangue, mas não teve a oportunidade de aproveitar essa sensação porque precisava se apressar. Mint rapidamente materializou uma mensagem que enviou ao diretor no andar de cima. A garota não tinha dúvidas de que seu impulso mágico alcançaria rapidamente seu alvo. Nunca antes essa substância veloz falhou Lytinides em seus objetivos. A heroína apenas lamentou que tivesse que se esconder constantemente de seu inimigo. No entanto, ela ainda concentrou sua energia por um breve momento para verificar a mensagem. Exatamente naquele momento, a porta do chuveiro se abriu e um Hélios lavado apareceu na sala. O menino claramente não esperava que, em vez de seu professor, ele visse aquela mesma bela estranha novamente. Então ficou a uma distância, hesitante, sem saber o que dizer a essa dama. Mint não podia admitir que tinha sido a mestra DiCaprio todo esse tempo. Ela esperava que o garoto aparecesse, mas encontrá-lo ainda ocorreu de forma muito inesperada. Apesar de toda a sua proximidade com Hélios, a heroína não conseguia confessar nada a ele. De repente, o filho do Duque esfregou o rosto com as mãos em confusão, o que deu à garota uma pequena pista, após a qual Caprio começou a perguntar ansiosamente onde estava seu amado mestre. Mint sorriu em resposta, pensando em como derrubar rapidamente o bom prisioneiro. O próprio Hélios falou com a estranha, embora ela teimosamente permanecesse em silêncio diante dele. Tudo porque Lytinides estava avaliando a cor hipnotizante da aura de seu dedicado pupilo. A garota estava perdida em pensamentos e não percebeu como o filho do Duque havia conseguido se aproximar significativamente dela. O garoto ainda não entendia se estava sonhando ou vendo essa dama na realidade. Com um sorriso, Mint perguntou se Hélios realmente gostava de um sonho tão estranho e incompreensível. Caprio até deu um passo para trás, surpreso, já que não podia admitir algo assim. A garota não prestou atenção em suas palavras sobre Hélios gostar de seu professor. Em vez disso, ela nocauteou o garoto com um movimento rápido e ágil para fazê-lo dormir. O filho do Duque perdeu imediatamente a consciência, o que apenas favoreceu a heroína. Naquele momento, ela mesma não esperava que conseguiria derrubar tão facilmente o herói da trama. Após isso, sem arrependimentos, ela o jogou na cama, dando-lhe a oportunidade de ter um bom descanso. Hélios parecia extremamente difícil para Mint, mas ela completou a tarefa com sucesso. Ao mesmo tempo, a senhora não entendia por que o rapaz havia dito aquela frase sobre sua atitude em relação ao professor.